Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do O2 Hub Podcast. E hoje estamos aqui com duas super convidadas, Fernanda, gerente da Intep de Presidente Prudente, e a Carol, da startup Autocória. Ambas vão falar um pouquinho aqui da importância do empreendedorismo e inovação, principalmente nesse ecossistema de startups voltado ao agronegócio. Sejam bem-vindas, Carol e Fernanda. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, boa tarde. É um prazer aqui estar falando nessa tarde com vocês um pouquinho sobre essa startup, sobre essa inovação, esse novo empreendimento aí no mercado. Legal. Bom, primeiramente, Carol, parabéns pela sua coragem, né, de empreender, de entrar no mundo das startups. Hoje, né, nós temos muitas ideias, mas muitas ideias que acabam morrendo e poucos conseguem levar essa ideia à frente, né? E olhando um pouco o briefing ali que você mandou pra gente, eu vi que essa ideia surgiu numa mesa de bar. Como assim? Conta pra gente como surgiu a startup Autocória. Então, para começar, eu vou estar me apresentando um pouquinho e aí eu entro no nascimento. Fechou. Que vocês vão entender o porquê do nascimento, como foi, enfim. Então, eu sou a Caroline, eu sou do interior aqui, sou de Alfredo Marcondes, nascida lá e sempre estudei aqui em Presidente Prudente, né? Então, essa parte profissional foi toda montada aqui em Presidente Prudente. Eu comecei no técnico agrícola, aqui em Presidente Prudente, e a minha paixão se iniciou aí pela agronomia. Eu fiquei pelo caminho aí pensando no lado da ambiental e no lado da agronomia, e acabei indo pelo lado da agronomia, porque um dia um professor me falou assim na ETEC, a agronomia ela te dá um leque de opções para você trabalhar. Então, você pode trabalhar só com uma cultura, só com um tipo de praga, com pragas em geral, com um tipo de doença. Então, eu falei assim, gostei disso. Ao longo da graduação, eu escolho para que área que eu vou. Então, eu entrei na agronomia, na UnoOeste, fui bolsista durante esse período, bolsista ProUni, e durante esse tempo, eu me encantei, comecei a me encantar pela pesquisa. Então, eu comecei com um projeto, primeiro, eu me tornei um tipo de assistente na escola, era uma escola para crianças, era em tempo integral, e eu trabalhava com a parte de horta. Então, eu ficava com essas crianças na horta auxiliando, a gente plantava em garrafas PETs essas plantas. Então, a gente colhia e eles comiam o alface, a rúcula, e aí eu comecei a gostar de trabalhar, de ter que pensar em didática, o que eu ia dar para eles, eu tinha que levar eles para a sala de aula, então eu tinha que pensar que desenho, qual a historinha da minhoca que eu vou contar, como que eu vou explicar tal coisa, e eu comecei a gostar disso. Depois desse estágio, foi praticamente um estágio, mas um estágio remunerado, eu entrei num grupo de pesquisa, e aí foi o meu despertar para a área da pesquisa, comecei a trabalhar com ciência, eu comecei a ajudar um pessoal a trabalhar, era um moço que fazia doutorado, então eu auxiliava no experimento dele, e ele dividiu a equipe, então cada um ficou responsável por uma parte, e eu fiquei responsável com a parte de coleta de solo e a parte microbiológica. Então, foi aí que eu comecei a me aventurar e vocês vão entender essa porquê da autocória, né? Então, eu comecei a trabalhar com essa parte microbiológica, eu coletava o solo, eu comecei a trabalhar com as metodologias, então, aprender essas metodologias e no final da graduação, a gente precisa fazer um estágio supervisionado. Então, a gente é liberado 6 meses para ir para fora. Então, a gente pode ir para o Brasil todo para fazer um estágio em uma fazenda, em uma empresa. E eu fui para a Embrapa. E lá na Embrapa, eu trabalhei no laboratório de física do solo. E eu falei, é isso que eu quero trabalhar com pesquisa. E foi aí que eu tomei a decisão de entrar no mestrado. Porque até então, eu não estava, assim, formada, com a opinião formada de que área que eu queria ir. Falei, quero fazer mestrado. Então, eu retornei para Prudente. E eu iniciei, né, um mestrado ali trabalhando com um professor que ele é fisiologista de algodão. Só que eu já tinha essa minha expertise na área de atividade microbiológica, da parte microbiológica do solo. Ele falou assim, então vamos alencar essa sua expertise junto com a minha área.
Então, no mestrado, eu trabalhei fortemente com essa área de microbiologia. Então, procurando cada vez mais metodologias novas, e ele conheceu um professor em uma outra universidade, um professor da Kansas State University. E ele deu um cartãozinho para ele, ó, se precisar, entre em contato comigo. Ele falou, vou entrar em contato com esse cara, então, para tentar te levar para fora. E aí, eu fiz o mestrado, deixei solo guardado, né, armazenado, congelado, esse solo. E eu defendi o meu mestrado e fui para os Estados Unidos. Ele me aceitou lá, o contato todo foi por e-mail e eu fui para lá. Só que quando eu cheguei lá, pandemia, parou tudo. 2 meses lockdown e eu só na casa com uma brasileira, que graças a Deus eu fui com uma brasileira. Porque a gente, assim, você estar com um brasileiro é meio família, Sim. sabe? Se entende, né? O brasileiro se entende. E tem aquela coisa fora mesmo do país. Os americanos, eles são mais na deles, mais gelados, né? E a gente é mais caloroso. Então, isso foi muito bom. Foi ruim para desenvolver o inglês, porque brasileiro vai falar o quê? Português. É muito difícil você falar inglês quando tá um grupo de brasileiros juntos. Mas foi muito bom, porque eu aprendi novas metodologias. Esse professor, ele trabalha diretamente com a área de pesquisa voltada para microbiologia do solo. Então, eu aprendi outras metodologias que eu nem fazia ideia que existia. Trabalhei com outro tipo de cultura também, porque aqui no Brasil eu trabalhava muito com algodão, então eu comecei a ter relação com milho, trabalhar com a cultura do milho. Voltei para fazer o doutorado aqui. Estendi o meu visto lá, porque era para mim ficar 4 meses, acabei ficando 6 por conta da pandemia. Voltei e entrei no doutorado aqui e continuei trabalhando com a qualidade do solo, com o mesmo professor, com o algodão. Só que nós aumentamos o nosso leque de avaliação. Então, a gente foi para a área de carbono do solo, que é uma área hoje muito comentada, é algo que tende a crescer cada vez mais no Brasil. O produtor, ele precisa estocar carbono no solo, né, para aumentar a sua produtividade. E quem realizar esse estoque de carbono, né, quem tiver esse olhar para essa área, vai ganhar muito dinheiro nessa parte. Então, a gente começou a entrar nessa parte, como estocar carbono em solos arenosos, que é uma dificuldade de produzir aqui na nossa região. Nós temos mandioca, nós temos batata doce, mas e o algodão, a soja, o milho, como que fica na nossa região por conta do nosso solo, né? E esse solo não tá só aqui, esse solo tá no Mato Grosso, esse solo tá na Bahia, então falta muito trabalhos científicos nessa área, pesquisas voltadas a essa área. Hoje, para você ter uma noção, apenas 4% dos trabalhos que são publicados no mundo todo são voltados para a área de solos arenosos. Então, uma área que tem um déficit, né? A gente precisa pesquisar nessa área. Então, o legal de trabalhar aqui é essa relação também, de você trabalhar com um novo. É desafiador, porque muitas das metodologias, como a do carbono, a gente tem muito para solo argiloso. Então, a gente tem padrões para solo argiloso. Chega no solo arenoso, a gente tem que fazer teste, porque ele não responde da mesma maneira. Então, isso é interessante também, porque você vai enriquecendo ali a sua expertise Legal. na área, né? Então, trabalhei com carbono, comecei a trabalhar em parceria também com um professor da UEM, de Maringá, com a parte de física do solo, e aí essa qualidade do solo ficou batendo, né? Essa expertise na área de qualidade do solo, de coleta de solo, de avaliar. Como então, eu comecei a pensar, e o meu orientador, ele sempre me fez ter esse olhar. Não é porque você trabalha com pesquisa, que você está fazendo doutorado, que você precisa dar aula. Você pode ter o seu negócio. Como a sua pesquisa pode se tornar um negócio? E eu ficava com isso na minha cabeça, né? Como, né? Eu tenho que ser essa expertise na área de microbiologia, como que eu posso empreender com isso? E aí, era uma ideia que ficava batendo assim na minha cabeça. No final do doutorado, eu fui para o Tennessee. Na verdade, antes de ir para o Tennessee, eu conheci uma pessoa e no nosso primeiro encontro, o Autocória nasceu. A gente num bate-papo, ele é hoje o meu sócio, ele é engenheiro ambiental, e aí volta lá na época da ETEC, que eu pensava em fazer, então era uma área ali que eu gostava, era uma linha que eu curtia. E então a gente conversando, ele falando sobre a área dele, eu falando da minha área,
chegamos numa conversa de tubete orgânico. Por que não um tubete orgânico? E ficamos, e ali a gente criou o Autocória. A gente podia trabalhar junto, a gente podia trabalhar com isso, e conversando numa mesa de bar no nosso primeiro encontro. Então, isso ficou no nosso coração, né? Pensando como que a gente vai fazer isso, como a gente vai juntar as áreas. Eu trabalho com a consultoria ambiental, você vai trabalhar com que parte, né? A consultoria agronômica, como que a gente vai fazer. E nesse meio tempo eu fui embora pro Tennessee. E eu fiquei 8 meses no Tennessee, trabalhando lá na Universidade de Tennessee, com um professor de lá, e ele é referência em algodão. Então, já não era mais voltado para a minha parte de microbiologia. Só que como ele sabia da minha expertise, ele falou assim, vou usar isso aí. Então, nós conduzimos um experimento lá e ele falou assim, aqui eu não tenho suporte para você trabalhar com esse tipo de metodologia, mas eu vou arrumar um lugar para você ir. E aí, ele me arrumou essa oportunidade de descer lá para o Mississippi e trabalhar no Mississippi com outro professor dentro de uma outra universidade com essa parte de microbiologia. E eu falei assim, cara, é isso que me encanta, eu gosto de fazer isso, né? Eu já tô há muito tempo trabalhando com isso, tô há mais de 6 anos trabalhando com experimentação, com coleta, então vai ser isso. Ao retornar, a gente sentou e começou a colocar a ideia no papel. Então, nós vamos fazer isso, você vai fazer isso, eu vou fazer isso, e juntando, né, as nossas expertises, acho que dá um negócio. E aí foi assim que nasceu a Autocória. Legal. Ô, Fer, ela falou um negócio bem interessante, né? Muitas coisas. Por exemplo, como uma pesquisa científica dentro de uma universidade pode ser monetizada? Exato, é o que nós já tínhamos comentado, né, do grande desafio de monetizar o conhecimento. E a sua trajetória é muito legal, porque você cumpre toda a jornada acadêmica e, por vezes, as pessoas têm aquela percepção, vai virar professor. E é muito bom ser professor, inclusive eu sou, mas também, né, a gente pode pensar em novas possibilidades, novas perspectivas. E aí surge a possibilidade de empreender, né? Você inova, né, no sentido de trazer uma nova solução para o seu público, para o mercado. Você tem uma vivência internacional, né? Você se conectou com pessoas com diversas expertises e você junta tudo isso já com seu sócio que tem um outro tipo de conhecimento e vocês constroem uma solução para o mercado. Então, assim, é incrível no sentido que as grandes soluções, né, o conhecimento está dentro da universidade e a gente precisa trazer isto para fora. Então, assim, super bacana. Eu já tinha ouvido, né, você contar, mas eu acho que a gente conversou de maneira mais superficial e é muito legal ouvir tudo isso. E não é tão simples, né? A gente bate naquela tecla que não é, eu tive uma ideia na mesa do bar e ela está pronta, eu estou ganhando dinheiro. Não, olha o tempo, né? Depois você pode até falar do tempo deste encontro até agora, mas assim, você pontuou que você ficou 8 meses fora do Brasil. E aí também eu destaco o papel do seu orientador, que é o Fábio Escher, né? Eu conheço ele, mas ele também tem esta jornada, está dentro da academia, mas empreendendo, já teve projeto incubado, já participou de processo de aceleração, então como é bacana também essa influência. E assim, condiz muito o que eu falei no início, né? Corajosa, né? Corajosa Tem demais. que ter muita coragem. Não, vou lá para os Estados Unidos, vou estudar. E de fato, acho que empreendedorismo tem que ter coragem, tem que ser ousado, né? Tem que ser ousadia, arriscar. Só que é um risco, assim, meio calculado, né? Sim, e você tem conhecimento para arriscar. Sim. Exatamente. Não é um risco assim, olha, eu vou largar tudo e vou tentar. Não, é um empreendedorismo de fato por oportunidade, né? Você estudou, você está bem preparada, você sabe qual é o seu mercado de fato, o que vocês vão oferecer, né, para este mercado, então é algo muito bem calculado, digamos. E muita gente que acompanha esse podcast, a gente tem bastante visualização, são jovens, né? Que eu tenho certeza que, ouvindo um pouco a sua história, vão se motivar a querer buscar, né? Então, uma aluna da ETEC, Colégio Agrícola, né? Hoje doutora, hoje conquistando um mercado super legal, então isso vai também, né, motivá-los aí, quem está nos acompanhando. E até a questão da bolsa, né, que você comentou, então você passou por 2 instituições de ensino aqui de Prudente, mas você comenta que você é de Marcondes, uma cidade próxima,
E aí a gente escuta, poxa, tem poucas possibilidades, talvez para quem mora em Prudente, cidades menores. E aí você vem, conta toda essa trajetória e ainda comenta que você foi estudante com bolsa de estudo, já na graduação. Aí você vai para o mestrado, doutorado, possivelmente você deve ter tido, né, apoio para estar estudando fora e para a gente ver que realmente é possível. A gente acha muito difícil, novamente, não é simples, não é fácil, né? Requer muita dedicação, mas é possível que as pessoas consigam, né, fazer uma trajetória como a sua, também ter sustentabilidade enquanto negócio, empreender, né, e não pensando naquela banalização que nós já comentamos, a internet vende que é simples, que fica rico, não. Né? É um processo a ser construído e que está no começo, né? Mas olha o quanto você percorreu. Sim, essa parte, assim, de pensar de que eu comecei ali no meu técnico agrícola, e aí eu sempre fui bolsista. E no final do meu doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar com jovens. E eu falava muito isso para eles. Eles falavam assim, algumas, né? Tinham umas brincadeiras e assim, você é rica, professora. E eu falava assim, gente, todas as oportunidades que eu tive, vocês têm. Eu sempre fui bolsista. Eu vim de família pobre. E eu não sou rica. Às vezes vocês olham, olhar o perfil do professor e ver que ele foi para os Estados Unidos. Nossa, foi para os Estados Unidos. Mas eu sempre fui com apoio financeiro, sabe? E isso foi o diferencial. Eu uso uma frase, essa frase ela tá na minha tese, né? Que é assim, quando você é estudioso, essa é a maior rebeldia contra o sistema. Ser estudioso é isso. E hoje, às vezes, a internet deixa... Os jovens, eles perdem tanto tempo ali na internet e, às vezes, não procura o essencial. Exatamente. Vê, às vezes, um blogueiro que, por condições financeiras familiares, tem uma condição de ter aquela vida e se ilude naquele tipo de vida e fala assim, eu nunca vou conseguir ter aquilo. E tem tantos meios hoje, através do estudo, para você chegar ali, sabe? E pensar nisso me deixa fascinada falar disso, poder incentivar, influenciar essa geração que vem vindo. Gente, estuda, sabe? O estudo vai te dar um retorno, às vezes não imediato, não é que você vai sair de uma graduação e logo você vai encontrar alguma coisa, mas vai te dar um retorno, sabe? A gente tem meios hoje de conseguir isso, de ajudar ele a entrar, continuar ali na graduação, ir para fora, tem bolsas para isso, né? Tem pessoas dentro da universidade que olham isso. E eu sempre falo para quem tá na graduação, cara, se eu puder dar um conselho para vocês, procurem, se orientem. Se você tem um sonho de ir para fora, conhecer outro país, vai atrás do pessoal, vai falar com um professor que você sabe que fez um pós-doc fora, professor que tem um contato fora, porque os professores, eles têm esse contato, a universidade é rica disso. É ali a hora de você conhecer pessoas, fazer network, saber o que o outro faz, para ele um dia te indicar para alguma coisa, te indicar para uma bolsa. Então, assim, aproveitar ao máximo esse tempo que a gente tem dentro da graduação. Hoje eu olho meu tempo de graduação e eu penso assim, eu faria tudo diferente. Eu aproveitaria muito mais. E olha que eu tentei, assim, aproveitar ao máximo, mas eu aproveitaria muito mais, porque tem muita coisa ali disponível pra gente. E às vezes por vergonha, às vezes por escutar um depoimento de alguém que não deu certo, a gente se retrai nisso, não busca a informação. E a universidade é um lugar tão rico de informação, tão rico de coisa, que a gente só tende a crescer nesse período. A gente tem que aproveitar esse período, né? O conhecimento pode nos levar a qualquer lugar, não tem barreira. Exato. E uma coisa, conhecimento ninguém te tira. Ninguém tira de você. O que você aprende, ninguém tira. Sim. Não tem como tirar de você. Legal. Bom, vocês estão acompanhando e vocês estão vendo que história legal, né? Muito. Mas além dessa história bacana que você contou, lógico, a gente que trabalha com inovação, gestão, né, e lucratividade, me chamou a atenção. Como ganhar dinheiro com esse lance aí do carbono no solo? Conta pra nós sobre isso aí. O carbono no solo
algumas das formas, vamos se dizer, vamos colocar duas vertentes, o produtor e o profissional. O profissional, ele ter uma inovação ali para quantificar esse carbono. Para mostrar para o produtor, ó, aqui na sua área tem X quantidade de carbono. Grandes empresas hoje, às vezes elas precisam comprar esse carbono. E o produtor, ele estoca carbono na sua área de APP, que é a área de preservação natural, numa área de conservação que ele precisa ter ali na sua propriedade por legislação. Uma área que é muito degradada, eu tenho vossoroca naquela área, por que não fazer uma mini floresta nessa área? Porque ele vai estar estocando carbono, aquele profissional, ele vai quantificar esse carbono e ele vai ganhar através desse carbono. Hoje ainda tem muitas coisas a ser discutida, mas é um mercado que tende a crescer cada vez mais, essa venda, e quem vai quantificar isso, sabe? Esse profissional que faz a consultoria. Exatamente. Legal. E a sua startup, como que ela entra com essa solução? O que ela faz de fato? Qual que é a solução que ela ajuda a dor do produtor, enfim? Então, vamos lá. O que a gente trabalha, né? Como que a gente trabalha ali dentro do AutoCore e qual que é a intenção também do AutoCore dentro do Intep. A relação pro produtor amostrar o solo dele e diagnosticar o solo dele. Então, como eu carrego aquela bagagem lá de coleta de solo, de metodologias, então eu pensei assim, por que não colocar no mercado uma forma do produtor de falar assim, produtor, ó, eu amostro o seu solo, eu levo para determinado laboratório, meu laboratório parceiro, ou se você tem um laboratório parceiro, eu amostro e você leva para o seu parceiro. Se você quiser, você tem a opção de eu te dar uma consultoria, porque a minha consultoria é toda voltada à parte da ciência, de tudo aquilo que eu adquiri, daquilo que eu vejo que é pertinente para o produtor. Não vou falar para ele, assim, a nossa ideia dentro do Intep em si é potencializar um projeto dentro do AutoCore, que é a validação de uma metodologia. Então, a gente pensa em escrever um projeto para a FAPESP, exatamente, para fomentar, para pedir equipamentos, para a gente validar uma metodologia. Legal. E chegar no mercado falando assim, produtor, além de amostrar, fazer a amostragem para ele, dar a consultoria em cima daquela amostragem, daquele laudo, ele quer avaliar o quê? A fertilidade do solo, ele quer construir perfil do solo. Então, a gente faz esse tipo de consultoria. Ele quer... Hoje, a gente tem as BioAS. Antigamente, na agricultura, a gente avaliava apenas a fertilidade do solo. Então, a pessoa quer ver o pH, ela quer ver a quantidade de nutrientes que tem ali no seu solo, mas não tinha essa parte microbiológica. E através de pesquisas, e uma pesquisadora muito renomada, a Ieda Mendes, da Embrapa, ela desenvolveu uma metodologia validada para tipos de solos diferentes, para culturas diferentes, porque quando a planta ela está estacionada ali naquele solo, tem uma colonização bacteriana, tem toda uma conexão que acontece diferente de uma planta para outra. Então, essa validação dessas metodologias da BioAS, ela precisava ser diferenciada para cada cultura, para cada tipo de solo. Então, isso foi validado pela Embrapa. Então, hoje no mercado, o produtor, além de avaliar a fertilidade, ele avalia a parte enzimática no mercado. E outra coisa que está entrando no mercado hoje é DNA do solo. Avaliar o DNA através de análise de metagenoma. Então, quando eu avalio por DNA, eu consigo saber toda a minha vida, tudo que é vivo no meu solo, que não é palpável, que eu não vejo, porque são micros, que a gente está falando, né, de tamanho, eu consigo avaliar. E através dessa avaliação, eu consigo dar cada vez um laudo para o meu orientador, uma consultoria para o meu orientador mais decisiva, né? Principalmente aqueles agricultores que eles têm o olhar para a sustentabilidade, para a agricultura regenerativa. Legal. Que é um mercado que vem crescendo. Né? E essa agricultura regenerativa, ela tá conectada com carbono. Então, todo mundo hoje que trabalha com agricultura regenerativa quer estocar carbono. Legal. Sabe? Quer manter o carbono dele ali. Quanto que eu tô estocando? Quanto que eu tô mantendo de carbono? Sabe? Eu tô liberando carbono. A minha agricultura, ela libera carbono ou ela estoca carbono? Então, pensando no AutoCore, a gente pensou nessa parte de agronomia voltada, nessa amostragem de solo, né? E aí entra meu sócio, que é meu noivo hoje,
o Juan Fonseca, e ele trabalha com a parte ambiental. Então, o Autocore, ele não só dá uma consultoria voltada à agronomia, mas uma consultoria ambiental também, Legal. através de licenciamento. Então, o produtor ele levou uma multa porque ele cortou determinadas árvores em uma área que ele não podia. Então, a gente tem esse tipo de serviço. Ele precisa montar uma área de APP, ele precisa montar uma preservação. Então, tem um produtor que ele quer fazer, vamos supor, uma mini floresta ali porque ele quer vender carbono. Então, a gente trabalha com essa parte de consultoria também. A Legal. gente juntou, assim, vamos solucionar os problemas do produtor. Então, como? Com a parte agronômica e com a parte ambiental. Acho que essa é a inovação da nossa startup aí no mercado. Legal. Legal, porque tinha muito claro, né, qual era o problema e o trabalho é complementar. Então, muito bacana. E a possibilidade depois também desta construção da nova metodologia, né, porventura, se conseguir este projeto, né, este fomento, na verdade, da FAPESP, que também é muito bacana. Legal. Ô Fer, e qual que é o papel hoje da Intep para ajudar a Autocore nesse momento aí que eles estão buscando, né? Como que foi dar esse matching aí entre os dois espaços? Então, recentemente, acho que deve ter uns 6 meses, mais ou menos, nós conversamos, né, a Carol, como foi aluna do doutorado, então, de alguma forma, ela conheceu a incubadora. E hoje a incubadora, ela oferece a infraestrutura física, ela também oferece suporte à gestão, apoio, né, na construção de projetos que podem ser submetidos, enfim, para captação de fomento. E, além disso, nós temos digamos, um mapeamento que proporciona o desenvolvimento, né, de empreendimentos. Hoje, na incubadora, a gente tem alguns empreendimentos. Este ano começou a aquecer e o grande objetivo é que a gente entenda, né, qual é a fase que está o empreendimento e que a gente faça o apoio, tanto por mim como gerente, mas também por todo o ecossistema, a comunidade que pode vir a contribuir com o desenvolvimento destes negócios que estão sendo construídos lá dentro. Legal. E o papel da incubadora, claro, é incubar em todos os sentidos, fazer com que a empresa tenha um olhar diferente, né? Até para você, por exemplo, buscar os fomentos, você tem que estar dentro de uma incubadora. Isso faz parte até, né, da regulamentação, exato. né? Estar dentro de uma incubadora favorece, né, o processo de captação deste fomento, né? Mas também é muito bacana pelo networking que é proporcionado por meio de outros incubados, também por esta conexão ao ecossistema. E a incubadora é o pontapé inicial, de fato, né? As ideias podem ser transformadas ali dentro, além da infraestrutura física que eu comentei, né? Nós temos também toda a parte tecnológica, apoio na abertura de empresas, as empresas incubadas ali dentro, elas acabam não pagando o imposto municipal, né? Então tem todo este fomento também por parte do município, aqui de Presidente Prudente, por meio de uma lei, e toda a questão da infraestrutura relacionada à energia, internet, né? O local de fácil acesso, salas de reuniões. Legal. Acho que Opa, pode falar. Acho muito importante, assim, um Intep, porque quando a gente tem uma vontade, um sonho, né? Igual o meu e do Juan, de colocar a startup para rodar, e a gente falava assim, por onde a gente começa? Nossa. Sabe? Quem que vai ajudar a gente a levar isso, a alavancar isso? A gente tem vários conhecimentos, né? Minúsculos em algumas partes, mas e a precificação? Quem vai ajudar a gente nisso? Então a gente tinha muitas dúvidas, né? E aí o Fábio, meu ex-orientador, ele falou da Fernanda, falando da incubadora. Por que você não coloca na incubadora? E eu falei, vou atrás da Fernanda. E aí, na primeira conversa já, eu falei, cara, é aqui. A gente precisava de... Quando você está querendo colocar um negócio para rodar, o seu empreendimento para rodar, você precisa de um espaço. Sim. Sabe? Você precisa criar uma rotina. Se você tem uma mesa ali, um computador, fala, eu trabalho em tal lugar, com endereço, é diferente. Sim. Você já se sente parte daquilo, sabe? Você fala assim, realmente está acontecendo. Além disso, até para você depois
chegar no investidor, alguma coisa assim, eu tô facilidade. dentro de uma incubadora tecnológica. Então, isso fortalece e cria autoridade na sua startup. Não é uma startup, não, nós estamos dentro, né? Exatamente. Estamos incubados. E, Carol, como que você visualiza o futuro, né? Quais são os projetos aí da Autocore, né? Pensando lá na frente, quais são as vertentes aí que nós temos? Então, a Autocore ainda ela tá em processo de amadurecimento de alguns parâmetros nossos, alguns fatores que precisam ser alinhados para a gente lançar essa parte agronômica da empresa, né? A gente já tem um Instagram, então a gente já fomenta alguns posts para o pessoal ir conhecendo a gente, o que a gente faz e tudo mais. Mas a parte agronômica a gente deu uma segurada, então o nosso plano é começar a colocar para rodar essa parte, começar com a parte de amostragem já, proporcionando ao produtor, né, já de imediato essa consultoria e trabalhar junto ali dentro do Intep com esse projeto novo de, olha, nós realizamos a amostragem, mas agora a gente está com uma metodologia própria. Então, você quer saber a qualidade do seu solo, a saúde do seu solo? Eu posso avaliar isso para você, porque eu tenho nós aqui dentro da empresa, da startup, a gente tem uma metodologia para avaliar isso. Então, assim, um olhar futuro, um sonho nosso é colocar isso no mercado, né, de imediato, colocar a Autocore no mercado, conseguir, né, essa parte financeira aí da FAPESP, que vai ser muito importante para a gente validar essa amostragem e prospectar cada vez mais clientes para a gente ir crescendo aí, ter novas ideias, né? Eu quero muito ter novas ideias para a gente fomentar cada vez mais ali dentro da startup, para que ela cresça, para que a gente consiga inovar cada vez mais dentro de uma... seguindo ali as diretrizes da sustentabilidade da agricultura. Legal. Ô Fer, como que você está visualizando hoje esse movimento agrobusiness aí, né, de startups bastante ligados aí a agronegócios? Como que você está vendo esse movimento agressivo no mercado hoje da nossa região? A gente percebe que está tendo uma crescente, né? As pessoas estão vendo este mercado em potencial, né? Com grande potencial de crescimento e também de ganhos financeiros. E muitas pessoas estão construindo soluções, né? Até então só pensadas, mas hoje elas estão colocando em prática. Eu percebo isso de maneira crescente por meio do programa de mestrado e doutorado em agronomia, né? Então, a gente percebe que os alunos estão ali estudando, adquirindo conhecimento, mas sempre com uma perspectiva de transformar este conhecimento em um produto ou um serviço para o mercado. Eu acho que é o início, né, de tudo. Aqui a gente também, na nossa região, é uma pauta que está sendo bastante discutida. A gente verifica que investimentos estão chegando para esta área, alguns eventos também. O ano passado nós tivemos a FEICORT, que ela se mantém este ano, né? Também tem a notícia que vai ser implementado dentro do Inova Prudente o Apta Hub, né? Então são possibilidades muito promissoras aqui para nossa cidade, para nossa região. Legal. Antes a gente, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas a gente vê muito assim, o agro, ele é verde, né, é bonito, mas hoje o agro é dados, né? Sim. Hoje tem que ter dados, é a precisão, é através dos dados que você vai realmente colher o verde, colher uma alta produtividade, né? Ter ali um solo fértil para você produzir mais. Eu gosto assim, sou bem curioso. Eu tava lendo a questão da cana de açúcar, né? Então, há 4 anos atrás demorava um ciclo lá de 8 meses, né? Não lembro exatamente, mas hoje, assim, o ciclo diminui uma coisa absurda. E hoje a gente tem a tal das super canas, que são canas que são 8 vezes, 4 vezes melhor do que as canas tradicionais. Meu, que é isso, cara? O agro, ele vem de uma crescente, assim, pensando de inovação, eu vejo, assim, um mercado que cresce muito no agro. Assim, tem muito mercado nessa questão de inovação para o agro, porque se a gente pensar nessas... a quantidade de dado que a gente tem,
sabe? E precisa processar esses dados, essas informações. E aí entra essa agricultura de precisão, que vem com força dentro do agro. E que é tão importante essa agricultura de precisão. Vem otimizando cada vez mais a produtividade, né? O tempo do produtor. Grandes empresas têm investido em agricultura de precisão, têm investido em startups dentro da própria empresa. Sim. Que trabalham com essa parte, Sim. sabe? Que inovam. Então, é um mercado, assim, que tende a crescer cada vez mais. E o agro é ciência, Com sabe? certeza. O agro é ciência. É uma coisa, assim, que... né, o mundo precisa do agro, porque a gente come, todo mundo come. Não tem como a gente viver sem comida, né? A gente precisa comer, então é um setor que só tende a crescer. E cada vez mais buscar estratégias para que a gente otimize essa produtividade, aumente essa produtividade e pensando no aquecimento global, trabalhe com sustentabilidade, produza com sustentabilidade, é a chave para isso, sabe? Os produtores ainda que não têm esse discernimento da sustentabilidade, isso vai bater na porta deles alguma Talvez hora. fiquem para trás em algum momento, né? E essa questão dos dados, até na área de gestão nós falamos bastante, mas quantas empresas têm uma infinidade de dados e não utilizam para a tomada de decisão, né? Só que agora a gente vive num cenário super competitivo. Então, quanto mais dados nós tivermos, melhores serão as decisões tomadas, né? E uma decisão errada no agro, por exemplo, é uma perca muito grande, por exemplo, de dinheiro, Sim. né? Então, é importantíssimo a gente sistematizar cada vez mais, olhar de fato de uma maneira mais profissionalizada, e aí novos negócios vão surgindo, né? Negócios dentro das empresas, a gente até fala do intraempreendedorismo, né? Mas novos negócios sendo construídos dentro de empresas já existentes, então é uma crescente de fato no setor. Sim, meu, e essas empresas têm grana para investir, Tem. só que às vezes não tem essa mão de obra para implementar. Você falou uma coisa bem Exatamente. legal. Muitas empresas têm lá, ó, que nós queremos criar um departamento de inovação aqui dentro, uma startup, mas não tem quem vai exercer isso. Até para quem está nos acompanhando, viu, pessoal? Tem muita grana na mesa parada por falta de pessoas entusiastas, qualificadas, para implementar uma inovação dentro de um determinado setor. Isso eu já vi pessoas... João, cara, você não consegue indicar alguém para vir aqui implantar uma startup dentro... Cara, não tem. Sabe o que é, João? Pessoas corajosas. Porque para investir, você precisa ser corajoso. Exato. Não é fácil. E por mais assim que seja um termo startup, um termo já conhecido, mas por vezes num cenário que não é fomentada essa cultura empreendedora, soa como algo estranho, algo incerto, né? Então a gente fala, vou abrir uma startup. Imagina, né? Por que você não vai trabalhar numa empresa, né? Algo nesse sentido, mas ainda as pessoas não têm noção, né? Do potencial, né? Mas olha grandes empresas aí surgindo no mercado, moldando toda a dinâmica da sociedade e foram startups. Mas eu sempre costumo dizer para os alunos, a grande maioria surgiu dentro de um contexto acadêmico, né? Então não precisa estudar, não precisa de conhecimento, né? O conhecimento superficial basta, hoje não, porque o mercado está cada vez mais profissionalizado. É porque eles assistem muito aqueles videozinhos do YouTube que fica aparecendo, no TikTok, né? Aqueles cara barbudão que aparece. Você vai ficar milionário com 2 cliques. Meu, é tudo mentira, é balela. É de 1 em 1 milhão. Acontece, claro, acontece. Mas é muito raro. Só o conhecimento vai te levar a qualquer lugar, cara. Não tem outro caminho, não tem outra forma, enfim. Gente, bate-papo muito gostoso aqui de conversar, né? São assuntos muito relevantes à nossa vivência de mercado. E a gente entra agora nas considerações finais, né? E aí, Carol, qual que é a mensagem que você passa para essa galera que está nos acompanhando, né? Um pouco de toda essa trajetória. Qual que é sabe aquela dica de ouro, assim? Aquela dica que eu tenho certeza que algum professor falou para você e você falou, não, vou seguir o que esse cara falou e deu muito certo. Olha, a dica que eu dou hoje é para quem estuda, tá na graduação, tá no técnico. Eu gosto de uma matéria. Como eu posso inovar nessa matéria? Como isso pode virar um emprego para mim? Pode virar o meu ganha-pão. Legal. Sabe? Essa é a minha dica. Ter esse olhar.
que eu posso vender isso aqui? Sabe aquele... Tem um meme na internet que é uma criança que vê uma caixa de paçoca e ele vê lá R$5 a caixa de paçoca e vem 20 unidades. Ele fala, se eu vender tanto, quanto que vai virar? Sabe aquela coisa financeira? Então, ter esse olhar financeiro, mas não olhar financeiro, o olhar empreendedor, dentro daquilo que você gosta, dentro daquilo que você estuda. Porque não necessariamente você precisa ter uma graduação para abrir uma startup, né? Você precisa ter um conhecimento. A partir de que você tem um conhecimento, é corajoso para ir atrás daquilo, você vai enriquecendo o seu currículo ao longo daquela trajetória. Legal. Então, essa é a mensagem aí que eu passo pro pessoal de hoje. Hashtag anotaram, né? Legal. E aí, Fer, qual que é a dica que você dá pra galera aí? Aproveitando a fala da Carol, o mercado, né, as empresas, as pessoas são repletas de dores, né? Então é importante que o profissional cada vez mais identifique essas oportunidades, essas demandas não atendidas, lacunas, nichos ainda não explorados e estruturem suas ideias, que as ideias saiam do papel, né? A incubadora é um ambiente que proporciona, né, este apoio. A universidade também proporciona este apoio na transformação e tudo é possível, porque temos muitas oportunidades e atualmente o empreendedorismo é essa identificação de oportunidade, a construção de solução, de problemas e cada vez mais nós devemos, né, ter desenvolvidas habilidades, atitudes e competências empreendedoras para a gente aí conseguir, digamos, sobreviver neste cenário de constante transformação impactado principalmente pela tecnologia. Show de bola. Legal. Meninas, queria agradecer, Obrigada. tá? A disponibilidade de vocês estar vindo aqui bater um papo no nosso Uma programa. delícia. Foi legal, né? Legal. Muito demais. legal. Fica já aberto o convite para os próximos episódios. Assim que der uma próxima escalada, vem contar pra gente aqui, né? Eu visualizo, sim, um sucesso. Realmente é uma demanda muito grande de mercado que vocês estão trabalhando, tá? E todos aqueles que nos acompanharam agora, a gente queria agradecer. Se você curtiu aí, põe um curtir, Exato. Compartilha, manda para aquele seu colega lá. Meu, você tem que ver a história dessa moça aqui, da Carol, cara. História Tá? linda, né? Poxa, E muito super bacana. inspiradora, bacana demais. Espero ter influenciado algum de vocês, né? Aí, ó. Nessa certeza. trajetória aí acadêmica. Com certeza. É isso aí, galera. Assim encerramos mais um episódio do O2 Hub Podcast e até o próximo episódio, galera. Valeu!